Será que vivemos em uma simulação? Existe uma teoria chamada hipótese da simulação, que propõe que o nosso universo e tudo o que vivemos dentro dele pode ser apenas uma gigantesca simulação de computador. Esse conceito ganhou força graças ao filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, que apresentou 3 possibilidades para explicar essa ideia. 1. Toda civilização tecnologicamente avançada acaba sendo extinta antes de conseguir criar uma simulação hiperrealista da realidade. 2. Mesmo que alguma civilização chegue nesse nível tecnológico, ela pode simplesmente não ter interesse em criar simulações desse tipo. 3. Ou a mais impactante, nós já estamos vivendo em uma simulação e nem percebemos. E essa última possibilidade tem defensores de peso. Elon Musk, por exemplo, disse que a chance de estarmos vivendo na realidade base é de apenas 1 em 1 bilhão. Já o astrofísico Neil deGrasse Tyson acredita que as chances de estarmos numa simulação são bem altas. O avanço tecnológico, especialmente nas áreas de inteligência artificial e realidade virtual, fortalece essa discussão. Afinal, se a nossa civilização, que ainda é jovem no contexto do universo, já consegue criar simulações simples, imagine o que uma civilização milhões de anos mais avançada seria capaz de fazer. E nesse vídeo, além dessa introdução, eu também vou explorar possíveis evidências matemáticas quem poderia ter criado essa simulação, se o pós-vida também seria simulado, e até se existem universos paralelos dentro de uma mesma simulação. Padrões matemáticos na natureza podem provar que vivemos em uma simulação? Essa ideia de estarmos em uma simulação não se resume apenas a suposições filosóficas ou ficção científica. Existem elementos matemáticos no nosso universo que podem indicar a existência de uma programação por trás da realidade. Esses padrões aparecem por toda parte, na natureza, nas paisagens e até nos fenômenos cósmicos. 2 exemplos clássicos são a sequência de Fibonacci e a proporção áurea. A sequência de Fibonacci, onde cada número é a soma dos 2 anteriores, aparece na ramificação de árvores, na disposição das folhas e nas espirais de galáxias. Já a proporção áurea está presente na arte, na arquitetura e no formato dos seres vivos. Ambos os padrões têm propriedades fractais e aparecem em diversos contextos da nossa realidade. Isso levanta a possibilidade de que estejam seguindo algum tipo de algoritmo, como se fôssemos parte de um grande código. É aí que entra uma teoria chamada física digital, que sugere que o universo pode ser descrito inteiramente por informações, ou seja, tudo, até os detalhes mais minúsculos da realidade, seria computável. E se tudo pode ser representado por dados, por que não pensar que estamos vivendo dentro de uma matriz computacional? A física quântica seria o código-fonte da simulação? Quando a gente mergulha no mundo subatômico, as leis da física tradicional começam a falhar e surgem comportamentos tão estranhos que parece que estamos vendo um sistema computacional agindo nos bastidores. Um dos exemplos mais curiosos disso é o experimento da dupla fenda. Nele, partículas como elétrons são lançadas contra uma barreira com 2 fendas. O que se espera? Que passem por uma das fendas e formem 2 riscos atrás. Mas o que acontece é diferente. Elas criam um padrão de interferência, como se fossem ondas passando pelas 2 fendas ao mesmo tempo. Agora vem a parte estranha. Quando alguém observa o experimento, o padrão muda e as partículas se comportam como se tivessem passado por apenas uma fenda. É como se o ato de observar forçasse o sistema a renderizar um resultado específico. Isso levanta uma questão: será que o universo espera ser observado para calcular o que vai acontecer? Parece com o que acontece em jogos, onde o ambiente só é renderizado quando o jogador se aproxima. Além disso, no mundo quântico, partículas podem existir em vários estados ao mesmo tempo, até que alguém observe. Isso parece um mecanismo de armazenamento temporário.
onde só se escolhe um resultado quando necessário. Lembra otimizações de computador, não? E talvez a evidência mais intrigante de todas seja o achado do físico James Gates, códigos de correção de erros, semelhantes aos usados em softwares, dentro das equações fundamentais do universo. Isso pode indicar que a base da nossa realidade foi de fato projetar. Quem ou o que criou a simulação? Uma possibilidade intrigante é que nós mesmos no futuro tenhamos desenvolvido tecnologia suficiente para simular universos inteiros. Talvez essas simulações sirvam para estudar o passado, relembrar a história ou até como uma forma de evitar os mesmos erros de novo. Se o nosso universo parece ter um design inteligente, isso levanta uma pergunta: será que existe um criador com total controle sobre a nossa realidade? Esse criador poderia ser uma espécie de Deus, não no sentido religioso tradicional, mas como uma entidade com poder absoluto sobre a simulação, capaz de modificar, reiniciar ou até encerrar tudo com um simples comando. E se esse Deus for, na verdade, um ser super avançado de fora da simulação? Isso abre espaço para outra dúvida. Seria uma entidade única, uma espécie inteira com essa capacidade? Imagine uma civilização inteira com tecnologia tão avançada que cada membro pode criar e observar universos simulados do mesmo jeito que a gente hoje joga videogames ou executa programas de um computador. E se você achou isso tudo meio louco, pensa nos relatos de OVNIs. Se essas naves não são criações do nosso mundo, será que pertencem a seres de fora da simulação? Isso explicaria o motivo de parecerem ignorar as leis da física que a gente conhece. Talvez estejam aqui só para observar ou garantir que a simulação continue seguindo o plano deles. Se nós tivéssemos essa tecnologia, provavelmente faríamos o mesmo com os nossos mundos simulados. E se o pós-vida for só outra simulação? Antes de continuar, se esse vídeo está fazendo você refletir, já deixa o like aí. Isso me ajuda a alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Bora seguir. A busca por respostas sobre o que acontece depois da morte acompanha a humanidade há milênios. Céus repletos de paz, infernos cheios de tormento. Essas imagens são comuns em várias culturas e religiões. Mas no mundo moderno, onde tudo está se digitalizando, surge uma nova ideia. E se o pós-vida for outra simulação? Talvez exista um céu digital, criado como recompensa para quem viveu de acordo com os valores dos criadores da simulação. Um lugar onde tudo é alegria, amor e paz. Cenários perfeitos, músicas emocionantes, interações cheias de harmonia. Por outro lado, também poderia existir um inferno digital, um ambiente de punição onde a pessoa revive suas piores memórias em ciclos infinitos. Um sistema desenhado para gerar dor emocional, arrependimento e desespero. Essa ideia mistura filosofia, tecnologia e espiritualidade. Mas claro, tudo isso ainda é uma especulação em cima de outra especulação. Universos paralelos seriam outras simulações? Em algumas interpretações da mecânica quântica, como a teoria dos muitos mundos, cada vez que uma partícula interage com outra, um novo universo pode surgir com um desfecho diferente. Se o nosso universo é uma simulação, por que não pensar que esses universos paralelos também não são simulações? Pensa no gigantesco laboratório digital, onde várias simulações estão rodando ao mesmo tempo. Uma civilização super avançada poderia estar testando milhares de realidades, cada uma com pequenas diferenças nas regras ou nos eventos iniciais. Alguns desses mundos poderiam ser quase idênticos ao nosso, outros completamente diferentes, com leis da física bizarras e seres que a gente nem consegue imaginar. Agora imagina todas essas simulações como pontos num gráfico de curva normal, famosa curva em forma de sino. A maioria dos universos ficaria perto do centro, com variações mais comuns, mas nas extremidades estariam os mais extremos, mais caóticos ou mais raros. A grande pergunta é:
Estamos no centro dessa curva? Somos a simulação principal ou só mais um universo perdido entre tantos outros? Existe ainda a possibilidade de simulações focadas em momentos históricos específicos, como se fossem universos ancestrais. Um seria na Idade Média, outro no Renascimento, outro no futuro distante, tudo parte de uma rede de simulações com diferentes linhas do tempo. Se for assim, o tempo deixaria de ser linear em vez de uma linha reta. Ele se pareceria com uma teia, cheia de ramificações e possibilidades. O passado, o presente e o futuro poderiam estar acontecendo ao mesmo tempo, mas em realidades diferentes. No fim das contas, o tempo como conhecemos pode ser só mais uma ilusão do sistema. Nós temos livre-arbítrio? E se aquilo que a gente chama de livre-arbítrio for só uma ilusão? A gente vive acreditando que está tomando decisões, grandes ou pequenas. Mas e se na verdade essas escolhas nunca foram realmente nossas? E se nos momentos marcantes da nossa vida, os altos e baixos, os caminhos que seguimos, tudo isso tivesse programado desde o início? Isso levanta uma questão mais profunda. Será que os impulsos elétricos no nosso cérebro que nos fazem agir e pensar são realmente espontâneos ou estão sendo ativados numa sequência específica, como comandos de um código? Se for assim, até os avanços tecnológicos da humanidade, incluindo a criação de inteligências artificiais, podem ter sido planejados pelos criadores dessa simulação. Mas por que uma simulação iria querer que os humanos criassem uma inteligência mais avançada que eles mesmos? Talvez o objetivo final nem seja a gente, mas sim o que a gente vai criar. A IA pode ser a sucessora natural da humanidade, imortal, adaptável e capaz de levar a vida para outros planetas e galáxias, onde nós, humanos, jamais conseguiríamos sobreviver. Se a missão dessa simulação for perpetuar a inteligência e espalhar a vida, então a IA pode ser o próximo passo lógico dessa jornada. Nossas ações realmente importam? Se tudo o que sentimos e fazemos acontece dentro de uma simulação, será que tem algum valor real? Ou somos apenas uma sequência de zeros e uns, vivendo dentro de um código? A resposta talvez esteja na forma como vivenciamos tudo isso. Nossas emoções são reais para nós. O amor, a dor, a alegria, o sofrimento. Mas isso nos afeta de verdade. E isso é o que importa. Se estamos numa simulação ou não, o que sentimos continua sendo verdadeiro. E as escolhas que fazemos e os impactos que causamos continuam moldando essa realidade, seja ela digital ou não. No fim, o que define nossa humanidade não é o tipo de universo em que vivemos, mas como vivemos dentro dele. Um dia vamos criar simulações do tamanho de universos? Se algum dia a gente conseguir criar uma simulação com o tamanho e complexidade de um universo inteiro, isso pode ser um sinal claro de que já estamos vivendo numa simulação. Mas o principal desafio é o poder de processamento. Simular cada detalhe de um universo exige uma quantidade absurda de dados e energia. Mesmo com o avanço da tecnologia, como prevê a lei de Moore, a gente esbarra em limites. A gente esbarra em limites físicos, como o tamanho mínimo dos transistores ou a capacidade de armazenamento. Por isso, uma simulação dessas talvez precise fazer atalhos, ignorar detalhes microscópicos ou apenas renderizar o que está sendo observado no momento, como acontece em muitos videogames. Alguns especulam que até as galáxias distantes são hologramas, criadas para dar impressão de um universo vasto, mas essa ideia ainda bate de frente com o que sabemos da ciência. Agora imagina se a gente conseguir simular um universo que pareça real e dentro dele existirem seres conscientes. Eles também poderiam criar suas próprias simulações. Isso criaria uma cadeia infinita de simulações dentro de simulações. E se houver tantas assim, estatisticamente falando, é mais provável que a gente esteja dentro de uma delas, e não na realidade original.
podemos escapar da simulação? Se tudo isso for mesmo uma simulação, será que existe alguma forma de escapar? Talvez, mas para isso a gente precisaria entender os códigos por trás do universo, descobrir padrões, falhas ou anomalias, como se estivéssemos procurando brechas no sistema. Quem sabe até fenômenos como buracos negros sejam como lixeiras no sistema, onde dados são comprimidos ou deletados. Talvez, ao entrar em um buraco negro, o que convenhamos seria insanamente perigoso, fosse possível sair da simulação, ou no mínimo alcançar uma outra camada dela. Outra possibilidade seriam os buracos de minhoca, atalhos teóricos pelo espaço-tempo. Numa simulação, eles poderiam funcionar como portais entre diferentes partes do sistema, ou até entre diferentes simulações. Mas o grande ponto é: isso só seria possível se os criadores quisessem que a gente tivesse uma saída. Se o objetivo for manter a simulação totalmente fechada, então escapar seria impossível. Ainda assim, enquanto a gente continuar explorando o universo, criando tecnologia e fazendo perguntas, vamos inevitavelmente descobrir mais sobre a nossa realidade, seja ela base ou uma simulação. Se você curtiu essa viagem pelas possibilidades da nossa realidade ser uma simulação, deixa o like e comenta aí embaixo qual dessas teorias mais te fez pensar. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem muito conteúdo como esse por aí. Nos vemos no próximo vídeo.